Como você se sentiu quando foi elogiado por alguém por uma coisa que você fez, alguma coisa que você falou, ou alguma participação que você teve em algo? Um elogio devido a um trabalho feito com excelência, um elogio por um louvor que você ministrou, por uma palavra pregada, ou seja, em todos os aspectos e sentidos da vida, como você se sentiu através desse elogio? Eufórico, não é verdade? Alegre? Porque o elogio tem o poder de nos fazer ficar envaidecidos. E muitas das vezes, dependendo da mentalidade de alguém, sobe o orgulho, a altivez, o ar de superioridade e até mesmo de autossuficiência. Como você se sentiu ao ser elogiado? Na aula de hoje, terça-feira, eu quero compartilhar com você algo contrário a tudo isso. Da mesma forma que te perguntei como se sentiu ao ser elogiado, eu pergunto a você, dentro de todo o aprendizado que nós tivemos até agora nesta maratona, onde nós aprendemos que é necessário amarmos a disciplina e a repreensão. Como você se sentiria? Ou como você já se sentiu quando alguém te puxa a orelha, quando alguém te disciplina, te repreende, te exorta e te aconselha? Qual é o sentimento envolto na sua mente, no seu coração? Será que você acata ou será que você rejeita? Hoje nós iremos mergulhar nesse tema. Não rejeite a disciplina do Senhor. Provérbios capítulo 3, versículos de número 11 e 12. Está escrito assim: Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. O livro de Provérbios está cheio de ensinamentos concernentes a ensinamentos e repreensões e disciplina. A Bíblia diz que um pai e uma mãe que não disciplina o seu filho, que não educa o seu filho, esse filho será a vergonha da sua mãe. Trará tristeza aos corações dos seus pais. Então, para que nós possamos trazer alegria ao coração do nosso Pai Celestial, na aula de ontem nós falamos sobre decidir, estar no caminho. Nós vemos Isaías falando: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita nem para a esquerda. Nós vimos o próprio Jesus, de acordo com João 14,6, dizendo que ele é o caminho, é a verdade e a vida. Vemos o escritor aos Hebreus dizendo que ele é o mediador entre Deus e os homens. Então, somente ele é o caminho que conduz à vida e conduz aos céus. Vimos ontem também falando sobre Deus colocando em Deuteronômio 28, diante do povo, o poder de decisão. Eis que ponho diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Tudo na vida é uma questão de escolha. Então, se nós escolhemos caminhar na fé, caminhar com Cristo, é necessário que Ele endireite as nossas veredas. Mas para endireitar as nossas veredas, muitas das vezes é necessário haver uma disciplina, é necessário haver uma repreensão. E muitas das vezes, ou por que não dizer,
a maioria das vezes, temos o nosso coração endurecido, envaidecido e resistimos, rejeitamos a disciplina do Senhor. Um dos primeiros pontos que eu quero enfatizar aqui é esse poder de rejeição. Tudo aquilo que é rejeitado, uma hora a gente perde. Tudo que nós rejeitamos, que nós não damos valor, uma hora a gente perde. Então, quando Salomão escreve que, filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor. Muitas das vezes, como filho, no posicionamento de filho, quantas vezes nós rejeitamos conselhos, nós rejeitamos a disciplina que os nossos pais nos deram. Quantas vezes nós ficamos enfadados, cansados das repreensões que eles nos davam, concernente aonde ir, com quem ir, o que fazer ou deixar de fazer. Tudo isso na nossa juventude, na nossa infância, muitas das vezes nos trouxe cansaço e enfado. Quantas vezes você, eu, na época de infância e na nossa juventude, não expressamos falando assim, estou cansado de ouvir meu pai, minha mãe, ou meu patrão, ou meu amigo, ou seja, qualquer pessoa que se posiciona para te repreender e te disciplinar. É claro que abrimos um parêntese aqui, para nos repreender, para nos disciplinar, para nos ensinar algo, tem que ser alguém que tem uma vida melhor do que a que nós temos. Para falar sobre vida financeira, precisamos de alguém que tenha resultados muito melhores do que o nosso, que tenham bagagens para que possa nos ensinar sobre vida financeira. Ao falar de vida espiritual, de santidade, de compromisso com Deus, é necessário que aquele que vai orientar, que seja um exemplo de vida com Deus, de santidade e de comprometimento com o Eterno. Então, em todos os sentidos e aspectos da vida profissional, para que te ensine a ser um profissional melhor, para que te oriente, te discipline concernente ao seu profissionalismo, tem que ser um profissional exemplar. Porque, pelo contrário, não será disciplina e repreensão, serão apenas críticas, apontamentos. Isso não traz crescimento para nós. Para termos crescimento, para galgarmos terrenos maiores, é necessário nos submeter à disciplina e à repreensão. Mas, para nos submetermos a este nível, é necessário que as pessoas possuam resultados e exemplos de vidas melhores do que o nosso. Como falei no início, o coração do homem, do ser humano, facilmente se alegra. Por exemplo, quando nós citamos Josué 9, esforça-te, tenha bom ânimo. Então, ou seja, isso é uma espécie de encorajamento. Quem é de nós que nunca gostou de ser impulsionado por alguém? Quando às vezes palavras de impulsionamento nos levantaram da situação que nós estávamos. Então, todo encorajamento, toda ajuda, todo elogio faz com que o nosso coração se alegre. O que há por trás disso muitas das vezes é que as palavras de elogio, sendo bem recebidas, podem causar em nós, muitas das vezes, orgulho, altivez, autossuficiência, nos acharmos melhores que os outros, esquecemos que nós somos apenas instrumentos, que a única estrela que existe é Ele, a estrela da manhã, o sol da justiça. Nós não passamos de instrumentos nas mãos dele. Quando nós olhamos Jeremias, capítulo 17, no versículo de número 9, se você puder acompanhar, profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 9, diz assim: enganoso é o coração, mais perverso que todas as coisas.
o conhecerá? Preste bem atenção. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, ou seja, mau. Quem o conhecerá? Jesus disse que do coração procedem todas as saídas da vida, assim como também diz em Provérbios 4:23, dizendo que de tudo que se deve guardar, guarde o coração. Jesus disse que é do coração que procedem os adultérios, os pensamentos maus. Todo pecado vem do nosso coração. O que é coração? É o centro das nossas emoções. Podemos distinguir por sentimentos, emoções, intelecto, razão. Ou seja, a nossa forma de pensar, de sentir, de se emocionar e de ser guiado por essas emoções e sentimentos. Ou seja, todas as decisões que nós tomamos primeiro passa pelos nossos pensamentos e atitudes. Porém, no verso de número 10, Deus diz: eu, o Senhor, é que esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Salmista Davi, no Salmo 139, ele começa dizendo: sonda-me, Senhor, e me conheces. Conhece o meu deitar, conhece o meu levantar. No discorrer de todo o Salmo, ele diz que o Senhor, ele ainda informe dentro do ventre da sua mãe, o Senhor já o conhecia. Diz ainda que antes que as palavras chegassem à sua boca, Deus já sabia qual seria. Então, quando nós olhamos para a disciplina do Senhor, é porque Ele já conhece todos os nossos passos. Na sua onisciência, na sua onipresença, na sua onipotência, Ele já sabe quais serão as nossas decisões. Quais serão os caminhos que nós iremos percorrer. E muitas das vezes, mesmo caminhando na presença dele, nós começamos a nos desviar para a direita, para a esquerda, e o nosso coração é perverso, é maligno. Nós temos a consequência adâmica, porque quando Adão cai, toda a humanidade cai com ele. É por isso que nós temos um coração perverso. E a única pessoa capaz de nos purificar, de nos santificar, de nos transformar é a pessoa de Jesus Cristo, através do Espírito Santo. Então, todas as vezes que nós olhamos para esta palavra, nós vemos que é necessário nós nos posicionarmos a favor, para que possamos entrar, ou melhor dizendo, aprofundar, adentrar nessa palavra para termos o nosso coração ensinável. É necessário entendermos aquilo que Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 3, versos 16 e 17, que diz assim: toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar. É necessário termos o coração ensinado para redarguir, ou seja, aconselhar, orientar. Ela é proveitosa para corrigir. É disso que nós estamos falando aqui agora. Ela é proveitosa para instruir, ou seja, direcionar em toda a justiça. Para que tudo isso? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. É necessário que nós venhamos ser direcionados pela palavra para que nós possamos ser alguém melhor em todos os aspectos e sentidos da vida. Aqui está diante de nós a bússola que nos ensina como sermos melhores a cada dia.
Ainda que você não professe nenhum tipo de fé, ainda que você não acreditasse em nada, se você aprofundar nessa palavra e guiar a sua vida apenas em termos de conhecimento, só nesse nível, você verá como sua vida ficará melhor. Isso eu estou dizendo sem fé, apenas em questões filosóficas. Agora imagine se você juntar o conhecimento com a graça, a profundidade da revelação da palavra, sendo disciplinado, orientado, ensinado, direcionado por Deus. Imagina como sua vida será uma vida de paz, prosperidade e sucesso, de conquista, porque aí, através dessa palavra, ele te ensina a ser um pai melhor. Quantos pais que perderam o vínculo com seus filhos por serem péssimos pais, por não colocar em prática o amor, por não colocar em prática a misericórdia, por não colocar em prática a graça, por não se tornar amigo dos seus filhos. Tudo isso nós aprendemos aqui. Quantos profissionais que perderam várias oportunidades porque não serviram com excelência aos seus senhores, porque só foram fiéis na presença. Na ausência, fizeram seus trabalhos de qualquer maneira, de qualquer forma, e assim perderam as melhores oportunidades da vida. Quantos que perderam portas abertas porque não aceitaram, rejeitaram as repreensões, as disciplinas daqueles que eram seus líderes e superiores. É por isso que é necessário nós nos adaptarmos a tudo isso. O capítulo 3 de Provérbios, ele nos traz revelações tremendas. Não é apenas uma lista de regras, é mais um roteiro de relacionamento com Deus. Inicia-se com uma forma bem expressiva, de carinho, de relacionamento, quando ele diz, filho meu. Em vários textos bíblicos nós vemos Deus dizendo, e eu vos serei por Deus, e vocês serão meus filhos. Nós vemos o próprio Jesus dizendo para os discípulos, hoje vocês já não são mais meus servos, mas sim amigos. Todo relacionamento com Deus vem de uma carisma, vem de amor, de amizade, porque Deus, ele não é um Deus distante, ele é um Deus que quer estar próximo. É por isso que ele diz, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É por isso que Jesus garantiu essas palavras, porque Deus já havia garantido, se passares pelas águas, elas não te submergirão. Se passares pelo fogo, a chama não arderá em ti, porque o Senhor dos Exércitos está contigo. O Deus de Jacó é o seu refúgio. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Quantas e quantas promessas do cuidado, do socorro, da presença de Deus nós temos em meio à palavra. Então tudo começa com um relacionamento de confiança e um coração aberto e ensinável para aprender o profundo, o mais tremendo da palavra. Então a primeira coisa que nós aprendemos aqui é ele dizendo, filho meu. Daí ele continua com suas admoestações dizendo assim, guarda os meus mandamentos, no versículo 5. Ainda no versículo 1 ele diz guarda os seus mandamentos, no versículo 5 ele diz confia em Deus. No verso 6 ele nos orienta a reconhecer a sua presença e o seu ensino em todos os nossos caminhos. No versículo 9, ele nos orienta a honrar a Deus com todos os nossos bens, com todas as nossas finanças, com tudo que nós temos, porque se temos, por o Senhor que nos deu. Talvez você tenha na sua mente a ideia de que conseguiu tudo sozinho, mas na Bíblia está escrito que
Não digas que foi na força do seu braço que tiveres poder para adquirires isso ou aquilo, porque é o Senhor quem te dá poder para adquirires riqueza. Então, se você conseguiu conquistar algo na sua vida, é porque Deus te deu saúde, é porque Ele te deu sabedoria, é porque Ele abriu portas e janelas para a sua vida, é porque Ele te mantém de pé e te sustenta com o seu fôlego de vida. Porque se Ele decidir, hoje para amanhã, tirar tudo isso, quem é você? Quem sou eu? Aonde estaremos nós? No versículo de número 11, aonde nós estamos meditando, ele diz para nós não rejeitarmos a sua disciplina. Nós vemos, portanto, que o Senhor tanto nos afirma, assim somos convidados. Ou seja, primeiro ele traz todas essas afirmações, tanto para nos direcionar, porque ele quer que nós entendamos que mesmo com toda a direção, com todo aconselhamento, com todo o cuidado, vai chegar o momento de sermos disciplinados. Assim nós somos convidados a receber de braços abertos. Lembra de Jó? Com tudo que passou, com tudo que... toda a catástrofe, que ele não fez nada por merecer. Mas mesmo sem fazer nada para merecer, ele diz: o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então nós aprendemos com tudo isso, que nós temos que receber de braços abertos cada disciplina, cada orientação, cada admoestação. O motivo nos é dado no verso 12. Que motivo é esse? Porque o Senhor repreende a quem ama. O amor de Deus é lindo. E tudo que for necessário fazer para não te perder, Ele vai fazer. Quando nós aprofundamos na palavra, nós vemos Deus usando Jeremias para orientar o reino de Judá sobre a sua apostasia, sobre a sua falta de justiça e cuidado com os órfãos, com as viúvas. Fala sobre os sacerdotes que abriram mão da santidade, dos profetas que não estavam profetizando a verdade, sim profetizando como profetas de Baal, de Astarote, de Azera, da idolatria que tinha se aprofundado no meio de Judá. E Deus orienta através de Jeremias sobre o cativeiro babilônico que duraria 70 anos, por 20 anos profetizando, várias e várias vezes orientando, até que chega o cativeiro. Posteriormente, mais 20 anos, profetizando, orientando, falando sobre a restituição, sobre que eles trariam de volta de novo para a sua terra. Mas tudo isso para disciplinar. Nós vemos Deus disciplinando através de Moisés, o povo no deserto. Até que Deus dá um basta e diz que eles não entrariam na terra prometida. Nós vemos no reino de Israel, quando o povo assírio, eles tomam conta de Israel, do reino de Israel, Samaria como capital, assim como fez com Judá, tendo Jerusalém como capital. Reino babilônico, Judá. Reino de Israel, a Síria. Duas potências mundiais naquela época. O Egito. Então, quantas potências que Deus usou. Nós vemos o profeta Abacuque dizendo: Senhor, aviva o teu povo no meio dos anos. Porque ele estava pedindo um avivamento ao povo que estava no meio do cativeiro. Então, todo o processo que o povo de Israel passou foi para que fosse disciplinado e voltasse para o Senhor.
Conta a história que só depois do cativeiro babilônico é que eles foram de fato sarados da idolatria. A idolatria foi que afundou, que detonou com o povo de Israel. Então, para que Deus não os perdesse, Deus permitiu que eles fossem disciplinados através do sofrimento, da dor, da tristeza. E quantas vezes nós, por desobediência à palavra, por desobediência às orientações e disciplinas do Senhor, nós sofremos, nós nos entristecemos, nós temos perdas irreparáveis. Tudo porque não nos colocamos aptos, com o coração ensinável na presença do Senhor. Eu quero chamar a sua atenção para esta verdade tão importante. Deus é santo. Ele é santo. Diante dele, a Bíblia diz que os serafins estão dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Então, um Deus que é santo, ele nos chama para a santidade. Ele nos chama para sermos igual a ele. Pedro escreve em sua primeira carta dizendo: assim como Deus é santo, sede vós também santo em todo a vossa maneira de viver. O escritor dos Hebreus diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Sem santidade é impossível permanecer na presença dele. É por isso, ele sendo santo, ele quer que nós rejeitemos tudo aquilo que é mal. Ele, na sua santidade, na plenitude da sua santidade, ele não aceita nada que é impuro, nada que é pecaminoso. Ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. É por isso que nós não aceitamos esse evangelho raso que muitos têm pregado por aí. Porque o evangelho aceita a todos, mas o evangelho não aceita tudo. O evangelho exige de mim e de você santidade, renúncia, postura, diferença entre o mundo e nós. Tudo isso é exigido porque um dia Deus enviou o seu Filho para que se tornasse o sacrifício salvífico completo e nunca mais precisasse de outro. É por isso que João dizia: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele nos enviou o Cordeiro dele, sem mancha, sem defeito. E como diz Isaías 43, como uma ovelha muda levada ao matadouro, nunca abriu a sua boca. Pelo contrário, as únicas palavras que ele disse foi: Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. É por isso que nós precisamos, através do sangue do Cordeiro, sermos redimidos, restaurados, transformados, santificados, para somente assim termos as condições de sermos lavados no sangue do Cordeiro. Porque bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. E somente através da santidade, da renúncia, da transformação, da disciplina do Senhor é que alcançamos este alvo. Entretanto, enquanto nesse mundo estamos sujeitos à nossa carne, sujeitos ao próprio mundo, sujeitos ao mal, e esses três lutam para que nós, como filho de Deus, sejamos abraçados pelo pecado. João diz: não ameis o mundo, não ameis o mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. No verso 16 ele deixa claro que os desejos pelo mundo, a soberba da vida, as paixões incontroláveis, Paulo diz que nós lutamos todos os dias, uma luta permanente entre a carne e o espírito,
Por isso que ele deixa claro em Gálatas 5 sobre os frutos do Espírito e os frutos da carne. Então somos nós nessa luta todos os dias. É que temos que lutar pela nossa santidade. E muitas das vezes quando nós somos vencidos pelo mundo, pela nossa carne e pelo inimigo, Deus precisa nos trazer de volta. E para nos trazer de volta, muitas das vezes é necessário sermos disciplinados e repreendidos por Ele. Por outro lado, é com insuperável poder e graça é que Ele, o nosso Deus, pelo seu amor, que Ele nos disciplina, Ele nos corrige, e muitas das vezes através da dor. Porque Ele, embora nos ame, Ele odeia o mal que nós praticamos. Faz com que vejamos, através da disciplina, através da repreensão, o nosso próprio pecado. É por isso que o salmista diz que quando nós confessamos nosso pecado, ele nos liberta. Em Provérbios, Salomão diz que aquele que confessa e deixa, ele alcança misericórdia. Através de quê? Através do amor que o Senhor nos disciplina. Como já lemos, assim como o Pai corrige ao Filho a quem quer bem. Em Hebreus capítulo 12, no verso número 6, nós vemos aqui o escritor aos Hebreus aprofundando, dizendo da seguinte forma, 12, verso número 6, ele nos diz assim: porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filho. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas, se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filho. No verso de número 5, ele diz assim: e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmais quando por ele fores repreendido. Então, se você está passando por um processo de repreensão, por um processo de disciplina da parte do Senhor, por causa de um erro, por causa de uma falha, por causa de um pecado, através de palavras, de ações, ou pela imoralidade, pela vaidade, pela ganância, fofoca, rancor, mágoa, ciúme, inveja, seja lá qual o nível do seu pecado, porque para Deus não tem pecadinhos e nem pecadões. Na nossa visão, nós classificamos defeitos, mas para Ele tudo é igual. Não há uma diferença entre alguém que vive na prostituição, no homossexualismo, no lesbianismo, do que aquele que faz fofoca, que mente, que rouba, que engana, que dá jeitinhos. Não há diferença para ele, tudo é pecado. E cada pecado, como diz Jeremias, terá a sua consequência de acordo com as suas atitudes. Então é necessário que nós recebamos a disciplina do Senhor com amor, com gratidão, que façamos ações de graça, cultos de ações de graça. Quase impossível, quase não entra na nossa mente. Mas é necessário aprendermos a nos alegrar quando temos alguém para puxar a nossa orelha, quando temos um instrumento de Deus para abrir os nossos olhos, para que nós não possamos passar pela tristeza, pela angústia, pelo preço do castigo. Porque toda a vida nós ouvimos falar, Deus castiga alguém. E de fato, não é que ele castiga, mas ele permite que nós colhamos o fruto das nossas decisões. Lembra
que ele tenta endireitar, tenta não, ele endireita as nossas veredas quando nós nos colocamos à disposição dele. Então, para endireitar as nossas veredas, muitas das vezes é só através de fazer-nos sofrer, chorar, porque se não for de outra forma, nós não conseguimos enxergar os nossos defeitos, não conseguimos enxergar, conscientizar aonde nós estamos errando. Mas o que prolonga o nosso sofrimento é a rejeição à disciplina. É o desmaiar, como diz o escritor aos Hebreus. É o enojar, como diz Provérbios, da disciplina do Senhor. Quantas pessoas, como diz Paulo a Timóteo, que hoje tem um coração duro e rejeita a verdadeira palavra. Porque se você pensa que o evangelho é afagar os seus cabelos, você pensa que o evangelho é passar a mão nos seus defeitos, você está completamente enganado. Eu estou completamente enganado. Porque se o evangelho de Cristo não te constranger, não te mostrar a sua deficiência, você não está vivendo o verdadeiro evangelho. Porque o evangelho é para nos mostrar que nós não somos ninguém e que somos totalmente dependentes da graça e da misericórdia dele para transformar a nossa vida. Por isso, produzirmos é necessário frutos de arrependimento. Arrependimento é tudo que durante todo o percurso bíblico foi pregado desde Gênesis. Arrependimento, arrependimento através dos profetas, através de cada aliança que Deus foi fazendo, sempre foi pregado arrependimento. João, o maior profeta da Bíblia, o maior profeta que Jesus disse que seria o maior dos homens, começa o seu ministério dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus começa o ministério dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Os discípulos prosseguem pregando: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e assim chegamos ao tempo do refrigério pela presença do Senhor. E hoje, nós, Igreja de Deus, pregamos para todos e principalmente para nós mesmos: arrependei-vos. Porque se nós não tivermos arrependimento, jamais teremos a oportunidade de sermos alcançados pela graça, pela misericórdia de Deus. Mas para isso, temos que ter um coração ensinável e amar a disciplina, amar a repreensão, amar o conhecimento e não rejeitar, nem enojar, nem se cansar e nem rejeitar, em hipótese alguma, a disciplina do Senhor. A correção do Senhor, como eu já disse, ela vem através das dificuldades, dos apontamentos. Ela prova que nós somos filhos porque somos tratados como filho. E aquele que não é tratado por filho é um bastardo. Bastardo é aquele que é rejeitado pelo pai. O Evangelho de João diz que ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Mas todos aqueles que o aceitaram foram transformados, tiveram o direito de se tornar filhos de Deus. Então, filho de Deus é aquele que decide andar nos seus caminhos. Todos somos criatura. Todos somos imagem e semelhança de Deus. Mas quando nós pecamos, nós perdemos a semelhança, permanecemos imagem. Mas quando nos tornamos filhos de Deus, através de aceitar Jesus como único Salvador da nossa vida, a única verdade absoluta, nós tivemos o direito de nos tornar filhos de Deus. E nos tornando filhos de Deus, ele nos disciplina, ele nos corrige. E nessa correção, ele mostra para nós que nós precisamos ser santificados, transformados, libertos todos os dias. Como disse na aula de ontem,
todos os dias ele vai endireitando as nossas veredas. E eu finalizo essa aula aqui, deixando para mim e para você, Salmo 139, versículos 23 e 24, que nos diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Nós só conseguiremos caminhar na presença de Deus se todos os dias nós clamarmos pelo Senhor. Sonda-me, Senhor. Vê se há em mim algum caminho mau. Me arranca deste caminho, para que eu possa caminhar na sua presença, buscar a sua presença e amar ser disciplinado. Então aprenda hoje, quando alguém chegar para você, para te orientar, para te aconselhar, para te disciplinar, para te repreender, deixe o orgulho de lado, a altivez de lado, o ego de lado e aceite. Porque aquele que te disciplina é porque quer ver o seu bem e encontra potencial em você. Porque o dia que não encontrar mais potencial, que não acreditar mais em você, não vai mais te disciplinar, muito menos te repreender, vai te descartar. Mas há um Deus lá em cima, que não te descarta, que não abre mão de você, exceto que você abra mão dele. Mas enquanto você quiser estar na presença dele, ele nunca abrirá a mão de você. E para não te perder, se necessário for, ele permitirá dificuldades, doenças, perdas. Porque se esse for o único jeito de ele te manter na presença dele, pode ter certeza que ele vai fazer. Agora que eu e você aprenda de uma vez por todas a termos o coração ensinável. Porque aí nós teremos um coração apto, ouvidos aguçados para ouvir a voz do Senhor. E hoje, quando você está ouvindo a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. Que Deus em Cristo te abençoe. Paz e prosperidade seja sobre a sua casa, sobre o seu lar e sobre a sua família. E até amanhã, na nossa próxima aula. Que Deus em Cristo te abençoe.